Sônia Borges, ela é psicanalista da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Ela é professora do programa de mestrado e doutorado da Universidade Veiga de Almeida. Com a Sônia agora. Vai lá, Sônia. Boa noite, mais uma vez. Mais uma vez também, muito obrigada pelo convite. E estou pretendendo falar, não é, da questão do corpo, percorrendo rapidamente no sentido de não me aprofundar nos diversos aspectos que eu vou trazer, quanto ao que Lacan foi teorizando sobre o corpo, sempre com repercussões na clínica, não é? Até o primeiro momento do seu segundo ensino, por volta, então, de 22 no seminário 22 e o seminário 23, né? Mas esse texto que eu trouxe, que é um texto que, André, tem 9 páginas. Provavelmente, a gente não vai chegar ao final. Eu estou dizendo isso porque eu acho melhor não querer chegar mesmo ao final, né? Não correr. Então, porque não adianta, né? Despejar um monte de coisa e se fosse assim, era melhor vocês lerem o texto. Então, eu queria aproveitar esse momento para ir bem devagar, vocês interromperem quando quiserem. Eu gosto de ser interrompida, eu acho que as perguntas elucidam muito, até para mim mesma. A pergunta de um colega elucida para os outros colegas, porque fazer a pergunta, né? Perguntar é difícil, às vezes a gente não quer perguntar, não sabe como, aí um colega pergunta, ajuda muito. Então, eu pensei de fazer assim. Depois, eu passo esse texto para vocês. Aliás, André já tem, mas eu fiz umas modificações, sabe, André, que eu até gostei. Então, é isso. O texto que eu chamei de O Corpo Borromeano está dividido em 2 partes. A primeira parte eu intitulei O Corpo, Organismo e Imagem. E a segunda parte, O Corpo, o Outro do Gozo. Tá? Essa saída que eu dei aqui foi uma saída porque eu tinha esquecido a pasta onde estão 3 imagens que eu queria projetar. Inclusive, estava lá também o pendrive. Eu estava com intenção até de passar para um de vocês. Eu acho que eu aprendi a compartilhar. Não achei a pasta e não estou sabendo muito bem onde estão os documentos. Na pasta de documentos, essas 3 imagens. Se for possível, Igor, se eu passar para o seu telefone, você consegue projetar para mim? Consigo. São quais imagens? São aquelas imagens de Getman? Não. São. Eu tenho. Olha. Das suas. Então tá. Eu vou te falando, não são todas, né? Aquela que eu projetei. São 3, na hora eu te falo, então. Tá bom. Se você não tiver, eu passo para você, tá? Bem, então vamos lá, gente? Tudo bem? Então, a primeira parte, o corpo, organismo e imagem. Antes da primeira parte, uma pequena introdução. Lacan não fez propriamente uma teoria do corpo. Ou seja, as suas ideias sobre o corpo, acho que a gente pode pensar
não foram construídas e apresentadas da mesma forma que os conceitos fundamentais. No entanto, o seu interesse pelo corpo se estende por toda a sua obra, e, inclusive, como que interligado com as suas elaborações sobre uma série de conceitos e noções fundamentais. Desse modo, em seu primeiro ensino, vai se evidenciando, numa perspectiva estrutural, com ênfase no simbólico, claro, um retorno a Freud quanto ao tema do corpo, que acaba por se converter em uma questão de fato para a psicanálise, que se evidencia quando Lacan, em sua conferência intitulada Joyce, o Sintoma, em 75, define o sintoma como acontecimento de corpo, numa nova articulação entre corpo, linguagem e gozo, que já vinha construindo desde a instância da letra em 53. Gente, chamar o sintoma de acontecimento de corpo é o que há de mais comum, desde Freud a histeria isso, né? Em 53, na instância da letra, ele usa essa expressão, né? Mas ele repete num momento que para ele era muito importante. Essa conferência, na verdade, não é a conferência que ele pronunciou, que ele nem gostou do texto, e ele fez um outro texto, que esse está no final do Seminário 25, de 23, que para ele foi muito importante como momento de virada. E ali ele também diz o sintoma como acontecimento de corpo. Como eu estava dizendo, numa articulação entre corpo, linguagem e gozo. Eu disse que já vinha se construindo desde 53, na instância da letra. E vai se construindo até o Seminário 22. A gente vai ver isso, né? Quando aí ele fica, vamos dizer assim, Seminário 22, e antes, em Mais Ainda, principalmente em Mais Ainda, onde ele, de certo modo, se corrige quanto à radiofonia. Acontecimento de corpo que, como veremos, advém do encontro traumático da percussão de La Língua e o corpo, fato constituinte do Parletre, mas que se reitera sem cessar ao longo de sua existência. É disso que pretendo falar aqui, fazendo, no entanto, antes disso, um sobrevoo sobre o percurso de Lacan no período que antecede esse momento. Então, posso então fazer logo uma primeira pergunta, já que você gosta, pois né? Não. Não, porque a questão do sintoma histérico, como o acontecimento de corpo no sintoma histérico, você não acha que é diferente do que o Lacan está propondo como acontecimento de corpo a partir desse encontro traumático com a língua? Claro, né? Diferente. O contexto é diferente e as relações são diferentes. Na histeria, na esquizofrenia, é freudiano, é retorno do recalcado, né? O acontecimento de corpo. Eu estava me referindo mais à expressão acontecimento de corpo. Mas é só para a gente ter a oportunidade de você falar mais um pouquinho para quem não tem sabido. Eu entendi que você queria isso. É por isso mesmo que eu falei que eu gosto de pergunta. Então, vamos lá. Corpo, organismo e imagem. A primeira maneira de Lacan pensar o corpo é a de que é um organismo mais uma imagem. Isso pode ser visto entre 36 e 49, quando, partindo do narcisismo em Freud,
constrói a sua dialética especular. Entre 53, eu falei que ia passar depressa, já passei para 53, viu, gente? Em 53 e 59, já formaliza estas ideias com a ajuda do modelo óptico. Neste momento, Lacan se pergunta como nesse processo, nessa dialética sujeito-espelho, se constrói e se desconstrói o eu, sempre corporal, instalado no centro da prática analítica, e consoante com a sua ênfase no simbólico, à época, faz críticas ao privilégio dado ao imaginário, enfatizando a relação ilusória que se estabelece no espelho. Já no seminário 2, as relações de objeto, de 54, observa, cito, né? O eu é um sintoma privilegiado constituído no interior do sujeito. Suas ideias, nesse momento, já vão denunciando um engano que implica a gestalt do eu como reflexo do espelho. Ou seja, Lacan critica a relação supostamente simétrica entre reflexo e refletido no espelho, o que o leva a se dedicar, durante os anos 50, a trabalhar a dimensão significante do corpo, consoante a orientação que toma seu ênfase neste momento de um modo geral. Né? A gente sabe que tem toda aquela discussão de crítica de Lacan, a ênfase ao imaginário, da escola da psicologia do ego, etc. Né? Lacan se faz aí, sobretudo, a pergunta: por que o corpo não é uno, embora seja um? O simbólico vai ganhando lugar privilegiado em relação ao imaginário em suas elucubrações naquele momento. E também fala de um real, embora não contasse ainda com a tríade RSI, topologicamente enodados, quando serão repensados o real, o simbólico e o imaginário. Né? Aquela história, não, mas Lacan sempre falou do real. Não é o mesmo real da topologia. Né? Claro que tem alguma coisa a ver, tem a ver, mas é outra coisa. Nem o imaginário é o mesmo. Né? Essa preponderância do simbólico sobre o imaginário e o real aparece nesse momento, sobretudo, de duas maneiras. Quando o corpo é definido como fato de linguagem e, mais adiante, como função de uma marca. Portanto, o corpo também definido como fato de escrita. A partir dessa orientação, nos seminários 8 da transferência, de 60 e 61, eu falo muito as datas, não é porque por precisão, não. É para a gente ir vendo o caminhar de Lacan, certo? Então, a partir dessa orientação, no seminário 8, em 60 e 61, e no 9, o da identificação, a articulação corpo-linguagem ganha novo estatuto, sobretudo quando Lacan trabalha a partir do que enuncia como traço unário. Essa dimensão do traço unário é acompanhada da ideia de que o significante não só atua, por assim dizer, de fora, como também marca o corpo, então concebido como uma superfície de escrita, recortada, onde se provoca erosão, que deixa embaixo relevo, a marca que dá conta de um corpo que se faz como um texto. Ô, Sônia, posso interromper? Claro. Será que você podia falar um pouquinho mais para a gente? Que outro real é esse na lógica borromiana, esse dito novo imaginário? O que de fato muda quando ele trabalha com os registros no nó? Eu sei que a pergunta é cabeluda, mas, assim,
em linhas Olha, gerais. eu acho que ele vai só... Acho, Ana, você sabe, né, que eu tenho me dedicado a estudar, mas que eu saiba é outro departamento. Eu tenho até um texto onde eu peguei as várias definições de real e fui falando um pouquinho. Ele vai, até a própria definição vai mudando um pouco. Por exemplo, durante muito tempo, eu não vou saber falar assim dentro de uma cronologia, mas por muito tempo a gente lembra que ele fala o real é impossível, né? O real tem uma outra muito conhecida também, quem lembrar aí. Mas o que fica mesmo no nó é o real é relativo à exclusão de sentido, né? Está fora do simbólico. Então, se a gente pegar as outras definições, a gente percebe que não é exatamente igual a essa definição final. Fora do simbólico, fora do sentido. Você acha que uma das diferenças que a gente pode pensar na lógica borromiana é que os registros estão articulados Sem dúvida ao alguma. mesmo tempo, né? É Sem dúvida. diferente de falar do real, real simbólico, Uhum. real imaginário, não? Sim, e o nó como um todo, isso aí é o que vai fazer essa definição. E o nó como um todo é um real também, né? O nó no seminário 22, ele precisa muito o nó como mental, o nó mental. A subjetividade é o nó, né? A gente olha para o mundo, aí usando a metáfora da fantasia, pela janela do nó borromiano. É. Né? E aí está o real implicado no nó, não está... Não, tem um lugar que Lacan fala que não daria para falar do real fora do nó. Chega a falar isso. Né? Bom, então, estava dizendo no momento em que o corpo é como um texto, né? Nesse processo, isso que é importante agora, nesse processo, né? Está muito presente em vários seminários de Lacan isso, a linguagem incorpora o simbólico, produzindo a mortificação da carne. Né? Daí a extração localizável do gozo, na medida em que o significante alcança o corpo, promovendo o verdadeiro mistério do corpo que fala, como apontado mais tarde no Seminário 20, mas ainda, né, de 72. Isso aqui vai ficar mais claro depois. Portanto, neste momento, o corpo já não é mais visto como uma imagem determinada, subsidiária do simbólico, numa quase ignorância do real. Agora é superfície descrita, mas com suas dobras e cortes, furos, bordas. Essa virada no pensamento de Lacan já aparece como crucial no Seminário 10, quando faz uma revisão do estatuto do objeto A, localizando-o como cessível e o equipara a pedacinho arrancado de algo. E ensina que esse objeto, que se cede, tem por função veicular a identidade do corpo, tratando-se de uma identidade que antecede a constituição do sujeito da representação. Operação que falta na psicose, em que o objeto não é arrancado e, como consequência, a constituição corporal é afetada e se traduz em diferentes formas na clínica, como fica evidente nas diferenças entre os sintomas no corpo, nas neuroses e nas psicoses. Né? Vê que ele ainda fala do sujeito da representação, sujeito dividido, ele ainda está no inconsciente estruturado como uma linguagem. Né? Dessa forma,
E também a linguagem dando contorno ao gozo, né? Negativizando o gozo. Dessa forma, Lacan enfatiza mais ainda que a constituição do corpo, a partir da dialética imaginária, não é sem o significante, mas não é tampouco sem perda, sem algo que lhe falte como efeito dessa própria inscrição simbólica. E afirma: em tudo que é demarcação imaginária, o falo virá, a partir daí, sob a forma de uma falta. Entretanto, dando um rápido passeio pelo Seminário 23, onde Lacan define mais uma vez o que é o corpo, lá a pergunta de Lacan será: de que maneira o corpo está articulado a um sujeito? Ou melhor dizendo, como esse corpo é subjetivado, né? Como esse corpo vira corpo de um determinado sujeito, é Lacan que usa essa expressão subjetivado. Vê-se por aí que o questionamento de Lacan se tornará mais radical e responde apontando que, nesse processo de reconhecimento da imagem corporal, desde que se leve em conta o real, não se pode considerar que se trata no espelho. Esse aqui é bem importante, vou repetir esse pedacinho. Vê-se que o questionamento de Lacan se tornará mais radical e responde apontando que nesse processo de reconhecimento da imagem corporal, desde que se leve em conta o real, não se pode considerar que se trata no espelho só de ilusão quanto à realidade. Por quê? Porque o real, que não é passível de ilusão, só é suporte da realidade da ilusão. Né? O real não é passível de ilusão, só é suporte da realidade da ilusão. Portanto, o real do corpo não passa para o espelho. Diz respeito ao que não pode ser visto. Voltando aos seminários anteriores, essas ideias são absolutamente congruentes com o que Lacan também trouxe no seminário 10, sobre o objeto A como noção. Um objeto singular, um objeto vazio e sem conceito, não especularizável. Esse objeto, que engendra uma simetria irreparável, é proposto ali como efeito do que do corpo é desgarrado, um resto caído. Nesse momento, né, Lacan deixa mais evidente o desencontro irreparável do sujeito com seu corpo. Não só no espelho, com o próprio corpo. Né? Por isso mesmo, a afirmação, isto é o meu corpo, Lacan insistirá no seminário 23, resulta sempre problemática. A sua tese é de que o sujeito não é o seu corpo, mas o tem, e pode ou não fazer alguma coisa com ele. É interessante porque depois ele vai dizer que Joyce não faz nada com esse corpo, né? E Antônia, que a André e a Ana conhecem, está defendendo a tese com Nijinsky. O sintoma de Nijinsky é todo baseado no que ele pode fazer com o corpo. Né? O saber fazer com o corpo, o maior bailarino que já houve, o deus da dança. Né? Mas o que significa que não somos nosso corpo, mas o temos? Colette Soler, em seu livro Lacan, leitor de Joyce, o comenta a partir de um novo diagnóstico de psicose, a doença da mentalidade, dado por Lacan em uma apresentação de pacientes da Mademoiselle Brigitte. Diz Colette, entendemos que a expressão ter um corpo
não deve ser tomada no sentido realista simples, segundo o qual o corpo é a imagem, a forma do organismo. Isso que se pode fotografar. Reconhecemos que dispomos de fotos de Joyce. Ele não era um fantasma, nem por espírito. E a gente sabe que Lacan disse que Joyce não reconhecia, não se identificava com o próprio corpo, ignorava, tratava mal o próprio corpo, né? Que um homem tenha um corpo significa que pode servir-se dele. Poder fazer algo com ele, diz Colette, né? Também significa que pode deixar suspenso tal poder, né? Portanto, pode não haver identificação com o próprio corpo em algumas formas de psicose, como a que Lacan define como doença da mentalidade. A dificuldade para a estabilização da imagem nessa pessoa, nesse paciente, que se apresenta, então, o corpo se apresenta como pura vestimenta. Citando Lacan, há uma emancipação da relação imaginária, de modo que a imagem de si não pode estabilizar-se. O seu corpo não está envelopado, e o que está em jogo é a categoria do semblante. Diz Lacan, esses sujeitos não têm a menor ideia do corpo que vão meter debaixo da roupa. Alguém, né, um corpo que deslize para habitar o vestido. Ela, Brigitte B., ilustra o que eu chamo semblante. Isso foi numa apresentação de pacientes em 76, né? Bem próximo da publicação do seminário EBA. O que foi, Sônia? Apagou, não vejo vocês. Não? Nós estamos vendo. Voltou. Não sei o que foi, eu não fiz nada. Assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Sônia. Tudo que você está falando a respeito do corpo na psicose me dá a impressão, ouvindo você falar, que também se trata disso na neurose. É um corpo que se desconhece, que não há o saber fazer com o corpo. Fala um pouquinho para a gente, qual é a diferença? Olha, eu penso exatamente como você. Lacan não está falando... Aqui, ele estava entrevistando essa paciente, né? Ser gravado naquelas fitinhas cassete. Mas no Seminário 23, você sabe que eu peguei trabalhei toda a fala de Lacan sobre o corpo, né? Até passei para vocês esse texto também, só no Seminário 23. Para começar, ele não categoriza nem Joyce como psicótico, né? E não que ele não diga que é, porque uma pessoa que da foroclusão, de fato, uma pessoa que tem alucinação, como ele diz, palavras impostas, ele está dizendo que ali é uma psicose, né? Mas que o Joyce soube fazer com os seus sintomas de modo que não surtou, né? Mas eu acho, Zinha, que Lacan vai evitando categorizações, esses limites. Não que a gente não saiba, quem tem clínica com psicose sabe que a gente não é possível pensar, botar tudo no mesmo pacote, neurose e psicose. Mas categorizar, né, vai ficando, acho que, cada vez mais longínquo para Lacan. Até porque talvez a clínica borromiana tenha exatamente essa proposta, né? Eu acho que com ela foi possível desvendar essa impossibilidade
de categorização, né? Depois, quando a trança, né, que vai aparecer no Seminário 24, apresenta o caso na diacronia, os pacientes vão passando por sintomas esquizofrênicos, sintomas melancólicos, e a gente já sabia disso, mas tinha uma rigidez, achava que tinha que ter uma rigidez. Então, se você faz um corte na vida do sujeito, ele pode ali estar apresentando, e na neurose é a mesma coisa, um momento que ele apresenta muitos sintomas de um tipo clínico, um corte no outro momento da vida dele, ele apresenta outros sintomas. A gente sabe, tem pacientes que a gente tenta, né, até para dar direção no tratamento, mas difícil de categorizar. Outros não. Pegando essa linha da neurose e da psicose, Uhum. te perguntar uma outra coisinha, juro que é a última. Não, pelo amor de Deus, você está fazendo perguntas cruciais. Eu que não sei responder direito. É porque Joyce Lacan diz que é um desabonado de pai, né? E Joyce... Desabonado de inconsciente, né? E de pai. Carente de pai. E Joyce era um herético, né? Em relação à pátria, me ajuda, pátria, desde pequenininho, família, a língua, né? E a religião. E a religião. Então, era um herético. Portanto, é uma heresia que lhe permitia uma liberdade que a obra dele é toda construída em cima dessa liberdade com a própria língua. Mas eu fico pensando que essa coisa de ser desabonado é porque ele não precisa, como a neurose, se desvencilhar das amarras do eu. Uhum. Né? Portanto, eu queria te perguntar o seguinte: uma psicanálise, né? Um percurso de análise visa, na sua direção, que o sujeito possa se apropriar de suas próprias heresias? Que bonito, poético. Isso aí, por isso a psicanálise é perigosa, né? Por isso uma análise é um perigo, a gente sabe disso, porque você se desvencilha. Eu acho bonito, a Colette Soler fala que por que o psicótico cria, né, capaz de uma criação, e tantos psicóticos aí na história da ciência, na história das artes. Ela fala que ela usa aquela expressão, como é que é? Empuxo, né? O empuxo à criação. É isso aí, não é? A pulsão tem destinos que o neurótico não tem pelas amarras fálicas. E outras mais, né? Supereu, etc. É muito legal, né? Essa nova visada. Eu acho, assim, que, em resumo, o que Lacan contempla nesse segundo ensino, mais do que nunca, porque sempre contemplou, é a singularidade de cada um, né? É isso. Essa é a heresia. Dele. Porque ele fala, Joyce é um herético, eu sou um herético. Uhum. E Joyce, com 12 anos, publicou, esse termo não veio à toa, essa qualificação para ele. Com 12 anos, ele publicou um artigo na revistinha da cidade lá, um folhetim, e os padres chamaram os pais dele e falaram, esse menino é um herético. Então, quer dizer, vem desde daí.
preocupadíssimos. Bem, então, podemos representar borromianamente, nesse sentido, Ana, a Antônia está trabalhando bem essa questão do caso Nijinsky na trança, mostrando isso, sabe? Como ele vai sintomatizando numa direção, noutra, conforme as contingências da vida também, né? Senão o sujeito nasceria ali de um jeito e ia ficar para sempre, não é? A gente espera que a Antônia disponibilize esse texto, né? A gente vai publicar ele. Portanto, não pode haver... Né, aqui mais. Bom, podemos representar borromianamente o que ocorre com Brigitte B. Ela não se identifica com seu corpo, representado no nó pelo imaginário, que se desenoda, deixando ligados os elos do real e do simbólico. Você tem esse nó, Igor? Já estou aqui, acho que eu tenho ele aqui. Vou botar aqui, peraí. É o seminário 23 que mostra Joyce, porque Joyce também, o desenodamento foi do imaginário, né? Ele vê esse desenodamento desde a cena infantil de Joyce, quando ele apanha dos colegas e não sente dor, não sente raiva, não sente nada. Ele não sente o corpo. Peraí, que eu não sei como compartilhar aqui, não. Peraí, que eu estou descobrindo. Um minuto. Eu tinha pensado que era no Zoom também, que no Zoom eu sei. Mas é interessante isso, né, Sônia? Porque existem diferenças com relação ao corpo na psicose e o corpo na neurose. Tem a ver com objetuar, tem a ver com identificação, tem a ver com a constituição do eu, né? O que se dá ou não, como você está trazendo aqui no seu texto. Mas, independente disso, é porque a clínica psicanalítica, a partir da topologia, traz para o analista uma outra visada da direção do tratamento, né? E da dignidade à fala do sujeito. É um campo de abertura, onde as influências, elas podem acontecer, né? Na neurose ou na psicose. Que parecia, né? Exige que o analista abra mão dos preconceitos. Exato, né? É isso que eu ia falar, né? Antes, você, né? Eu acho que antes da topologia dos nós, a partir do momento que a gente começa a pensar a clínica com a topologia, né, Sônia? A gente não, de fato, abre mão de decidir o destino de um sujeito, né? Porque dependendo da psicose que pode aparecer numa clínica, um analista se retira antes, né? Não escuta essas possibilidades, né? O que pode ser criado a partir de uma análise, né? Isso que você está falando da singularidade, eu acho que isso é fundamental assim, para pensar, inclusive no que a gente está falando, pensando a abertura, né? Pensando os novos sintomas, né? Como é que a gente vai poder escutar a singularidade dos novos sintomas, né? Sintomas aonde a questão do dizer, né, dessa representação, né, metafórica, muitas vezes está, né, não se dá, né, muito, questão do gozo, né, tá ali muito da frente do dizer, né? Então, eu acho que a clínica borromiana, né, nos adverte, nos questiona, né? De fato. Então, é isso mesmo. Sônia, um minutinho. Eu não consigo apareceu a imagem. Para mim, apareceu. Apareceu dos nós? Apareceu. Então, peraí. Não apareceu. Então, eu vou falando, eu vou ver se é essa, Sônia. Espera aí. Aí eu vou falando... Olha, estou falando para ver se ela aparece aí. Peraí. Ver se é essa aqui. Que mostra os... Não abriu agora. Agora a gente vê as figuras nas pessoas. Foi. Agora sim. Foi. Abriu. Agora foi. Só que aqui não é.
Espera aí, que eu tenho mais. esse nó anterior, ele está em uma superposição dos registros, está vendo? Eles não estão entrelaçados. E aqui eles estão entrelaçados pelo quarto nó, o sintoma. Tudo bem, é interessante. No caso, não vamos ficar preocupados, dá para entender. No caso de Joyce e da Brigitte B., ele cai, é o I que cai, né? E aí há um amarramento pelo quarto nó. É muito simples, todo mundo... Mudei, Sônia, vê se essa serve. Quer ver, nesse caso aqui, não é o caso de Joyce, é o caso do que o real caiu. E tem uma coisa atrás atrapalhando um pouco, né? Tá vendo que o nó do real tá cinzento aqui, né? Ele que se soltou dos outros. O enlace do borromeano tá falho. E aí vem o nó do sintoma e amarra os três. Isso que nós temos que fazer ao longo da nossa vida. Toda vez que uma contingência bate na gente, a gente pode desamarrar, né? Você quer imaginário solto, né? Aquele aqui, ó. Eu quero imaginário solto, tá bom. Você está mostrando o real de novo, é o real. Imaginário solto. No caso da angústia, ó, o real solta. Tá bom, a ideia de soltura passou. Então, Igor, vamos deixar. Depois eu vou passar para o seu WhatsApp. Que eu queria, depois é aquele... Achei, um enxame de uns. Você tem aquele? Mas nem agora, não. Espera aí. Tá. Se não tiver, eu tenho aqui. Em um segundo eu passo para você. Porque isso aí você me mostrou, isso aí eu mostrei para vocês no meu seminário, né? Mas não é tudo. No seminário eu mostrei muito mais. Vamos lá, para não ficarmos fora. Bem, então, isso que a gente estava tentando era representar borromeanamente a dificuldade com o corpo, né? Que em Brigitte B. repete o que aconteceu com Joyce, o desenodamento do imaginário. Passo, então, para a segunda parte, que é a parte que interessa provavelmente mais a vocês, inclusive, por isso passei muito rápido pelo esse primeiro ensino. É importante ressaltar que Lacan sempre sustentou que o corpo não deixa de ser imaginário, mesmo quando ele já tinha os nós como meio de formalização teórico e prática da psicanálise. E o corpo não desaparece de seus escritos nos seminários seguintes, ao 10. Que eu dei um pulo lá no 23, estou voltando agora. O seminário, eu tinha falado um pouco do seminário 10, então, aparece no 11 os 4 conceitos fundamentais, no 12 os problemas cruciais, no 13 o saber do psicanalista, mas é no 14 a lógica da fantasia, já quase ao final do seminário, que em suas elaborações... Agora não, Igor. Que em suas... É isso mesmo, mas agora não. Tá bom. Na lógica da fantasia, que em suas elaborações sobre o corpo, a função do real vai tomando forma, do que resulta que, na lição 19, de 10 de maio de 67, Lacan surpreenda ao responder à indagação que faz a si mesmo. O que é esse outro, esse grande outro, o grande com A maiúsculo,
qual é a sua substância? E já responde: o outro. Afinal, se não tiverem adivinhado, o outro, como está escrito, é o corpo. Não se tem que quebrar a cabeça aí. O corpo é feito para inscrição de alguma coisa que se chama marca. O corpo é feito para ser marcado. E sempre se fez isso. O primeiro gesto de amor é sempre mais ou menos um esboçozinho disso. E continua. E então, dito isso, qual é o primeiro efeito? A mais radical disrupção do do corpo, na medida em que ele representa o ato sexual ao nível do corpo, o corpo despedaçado, eis o que nossa experiência demonstra existir nas origens subjetivas. A criança sonha com decepamentos, ela rompe com a bela imagem do império do corpo materno, e o que ela sente como ameaça é de ser, por ela, a mãe despedaçada. O que acontece aí? Nesse seminário da fantasia, o sujeito é localizado na relação entre corpo, linguagem e gozo. Se, por um lado, a assimetria já fora ressaltada em sua relação com a imagem no espelho, é acentuada nesse momento, ganha mais relevância quando é considerada a interdição do gozo, no sentido de que a fantasia é a janela por onde se olha e se interpreta o mundo. Portanto, é em sua estrutura mesma que está inscrita a condição de gozo de um sujeito em sua vertente de objeto. O que está acontecendo? Está entrando o gozo. A relação que Lacan tanto procurou entre corpo e linguagem nunca ficou satisfeito. Vocês veem que em praticamente todo seminário ele volta a essa questão, ele não está satisfeito. Agora entra o gozo, que vai entrar para valer mesmo a partir do 19, quando ele começa a trabalhar o primeiro lugar, o primeiro seminário onde ele começa a trabalhar o nó. Sônia, deixa eu te perturbar mais um pouquinho. Se você podia falar um pouquinho para a gente dessa passagem do outro como tesouro dos significantes e o corpo é o outro. É difícil, né, Ana, pensar isso. Eu acho que ele ainda está... não está ainda decifrando essa relação corpo, linguagem e gozo. Mas aqui, a questão da marca toma, eu acho, viu, Ana? Eu queria que você falasse se você acha diferente, ou outra pessoa. A questão da marca no corpo, o que a linguagem faz no corpo, faz do corpo um corpo de gozo, né? É nesse sentido, que o outro era lá fora. Tem uma citação dele que eu falei antes, foi assim, o significante não é mais o que vem de fora, né? É o corpo marcado que é o outro. Você já não acha que essa aqui, quando Lacan está dizendo que o outro é o corpo, essa marca, esse corpo marcado, essa marca já não se refere ao inconsciente real? Isso já não dá ao outro um outro estatuto? Ele não tem o inconsciente real ainda não, Andrei. Eu acho que não aqui, 14. Ele está muito marcado pela marca, porque é nesse seminário que é para a ideia de marca, né? Porque é nesse seminário que tem todo aquele desenvolvimento traçunário. Mas eu vou te dizer porque eu pensei isso. Porque a marca é diferente do significante. Né? O significante é que representa o sujeito para um outro significante. Isso. A marca, ela é inscrição no corpo de algo da ordem do real, indizível, portanto. Então, se ele não tenha feito essa elaboração ainda no 14, eu acho que já é algum ensaio disso. Certo.
Porque achei legal, achei muito legal. Não é sobre o significante, né? Então, é alguma coisa que não se articula ao significante. A marca não é articulável ao significante, né? Você vê que, eu acho que você tem toda a razão, que vê o final dessa outra citação, o corpo despedaçado, quer dizer, um real aí, né? Eis o que nossa experiência demonstra existir nas origens subjetivas. Está longe da imagem no espelho, longe. Que o primeiro tempo do ensino do Lacan foi todo no sentido de estruturação, né? E que depois de 70 é no sentido das primeiras marcas, do corpo despedaçado, da ressonância de Lalang. Ou seja, é a marca que viabiliza a inscrição do eu, né? Eu acho que está longe ainda do que ele vai pensar a partir do 22, por aí. Eu acho que que o 22 e a terceira, quando ele define muito bem o sintoma. Eu acho que é aí que a coisa vira mesmo. Mas claro que já está diferente aqui. Né? O outro não pode estar articulado. A constituição do corpo de forma muito diferente daquela criança que chega no espelho e, ó, lá, o júbilo, olha, eu. Né? Deixa eu só dizer uma coisa. Parece até ingênuo. Podem perguntar, hein? Porque a gente está meio monopolizando aqui a Sônia, mas vocês também podem fazer as intervenções que quiserem, né? A ideia, o debate está acontecendo durante a apresentação, né? Não é depois, está acontecendo ao longo. Então, quem quiser, gente, quiser fazer uma pergunta para a gente organizar, coloca a mãozinha. Ou se quiser fazer alguma questão escrita, a gente também lê, enfim, né? Eu acho que está sendo mais legal, né, Sônia? A gente está fazendo esse debate ao longo da tua fala, né? A gente está trocando. Está no quente, né? Às vezes a gente tem uma pergunta, depois a gente nem quer mais saber, depois de toda a palestra. Bom, nos seminários seguintes, ao 14, né? Volta ao seminário 23, o sintoma, Lacan salienta que o corpo é algo que se tem, e vai além, afirmando também que o corpo se produz. Super importante isso. É produzido pelo falacer em um processo que não prescinde das suas relações com o inconsciente lá língua, o sintoma letra de gozo e o sintoma letra de gozo. Vejam que ele já está falando aqui atrás de produção do corpo, né? Viu? Essa experiência demonstra existir nas origens subjetivas, essa da marca, né? Não é a mesma coisa, mas já está no rumo. Já no 22, o sintoma, o RSI, como trouxe inicialmente, o sintoma é definido nesse momento como acontecimento de gozo, e não mais como sintomatologia referida à histeria ou esquizofrenia. Mas a todo par letra, está vendo? Não está separando psicose e neurose. Portanto, nesse período do ensino de Lacan, pode-se dizer que perguntar pelo corpo significa perguntar por essas relações. Ou seja, voltando ao início desse texto, já no 22, trabalhando nessa direção, se dá a grande virada de Lacan quanto ao corpo, quando define de forma nova o sintoma, diferenciando absolutamente a sua estrutura da estrutura do sonho, do ato falho, né? Nesta virada teórica e clínica, o sintoma letra de gozo está articulado à língua, ao inconsciente real,
não é mais concebido como mensagem dirigida ao outro. Sintoma freudiano já era, né? Lacan só articula de uma maneira diferente. Retorno do recalcado. Lacan chama de metáfora, né? Mensagem, que é a mesma coisa. Algo recalcado retorna sobre a forma de sintoma. Lembrando que no primeiro ensino, a presença do par S1, S2 está presente na definição desses conceitos. O sintoma é uma metáfora, né? É a substituição de um significante por outro. Essa é a definição da metáfora, substituição do significante por outro, né? Então, o sintoma é isso. O sujeito está entre dois significantes, né? O sonho é todo decifrado a partir de metáforas e metonímias. Vem de Freud, condensação e deslocamento. É isso importante a gente se lembrar, é muito importante se lembrar disso. Nesse momento, Lacan supõe, pelo contrário, né, um gozo que se dirige, referido ao sintoma, que se dirige à coisa. Lacan já havia se aproximado dessa ideia no Seminário 7. Um gozo, como também abordado no Seminário da Angústia, que aponta para além do princípio do prazer, que basta a si mesmo. Ser refratário ao grande outro é, para Lacan, nesse momento, parte essencial da natureza do sintoma. Essa perspectiva que o coloca entre simbólico e real, já vinha, coloca o sintoma entre simbólico e real, já vinha sendo apontada desde o Seminário 10, de diversos modos, e nos seminários seguintes, mas só terá um maior desenvolvimento, só será estabelecido mesmo no Seminário 22 e na terceira, ambos de 74. O 22 vai a 75, né? 74, 75. Vou tentar esclarecer. Assim, um pouquinho sobre esse corpo, como você escreve aqui no seu texto, que goza de si mesmo, um gozo que basta de si mesmo. Isso eu acho que vai estar vinculado ao que ele define como sintoma. O sintoma, letra de gozo, né? Ele inclusive, de difícil deciframento, né? Essa marca de gozo no corpo sob o efeito de la língua, que é traumático, né? A língua traumática é o... Mas é efeito, desculpa, Sônia, é efeito de la língua, esse sintoma, letra de gozo, isso Sim, se marca? Efeito... Eu acho bonito falar a percussão la língua e corpo, né? Percussão na música, né? Uma coisa bate na outra, um instrumento. E é uma marca de la língua no corpo, é uma marca de gozo. A gente vai falar disso. É a repercussão de la língua? Não, repercussão não dá. Deixa eu direto. Não dá. Quero falar direto, uma coisinha. Né? Uhum. Sônia, olha só. O Lohan fala naquele livro Biopolítica, não sei o que mais, aquele livro difícil. Se eu bem entendi, ele fala que o acontecimento de corpo, ele traumático, né? É o acontecimento de corpo que acorda, que desperta as marcas de Lalang no corpo, passa por algumas etapas, alguns tempos, que tem o tempo do traumático, tem o tempo de que esse traumático ganhe valor de dizer, e tem o tempo de extrair algum saber sobre isso, porque
eu suponho que uma obra de arte pode produzir em mim efeitos traumáticos de lalangue no meu corpo, de marcas no corpo. Uhum. Mas Olha, eu posso não fazer nada com isso. eu acho que ele é muito confuso. Eu até desisti, deixei para lá, porque mais me confundia. Mas eu li, e eu acho que aí tem as etapas, inclusive, na sequência para o sujeito. Eu vou dizer o que eu penso aqui, que é o sintoma letra, viu, Simone? Porque eu tentei dizer justamente isso que vocês estão perguntando. Nessa versão que vocês leram, acho que aqui está um pouco melhor. Eu vou dizer, e aí a gente discute essas coisas que vocês colocaram, tá? Certamente, porque aqui tem uma ordem aqui, certamente os avanços de Lacan quanto às relações entre corpo, gozo e linguagem, porque o sintoma vai aparecer aí, nessa relação, tá? Visíveis em seus seminários e textos anteriores, né? Tudo isso que eu falei são como que fundamentos para uma nova concepção de sintoma. Aqui que vocês não têm essa partezinha. Particularmente, a conferência Radiofonia de 70 foi de grande importância aí. Ali, em Radiofonia, Lacan define que a estrutura só se dá sob a condição de se estabelecer corretamente a relação entre corpo, gozo e linguagem. A sua tese aí é a de que a linguagem é um órgão, o órgão príncipes do corpo, porque é o órgão da primordial incorporação pela qual o gozo é separado do corpo. A linguagem, então, afetaria o corpo em sua capacidade de gozar. E o seu principal efeito da linguagem seria a perda de gozo, que se condensaria como fálico, fora do corpo, em um incorporal, o objeto A, que condiciona todos os nossos mais de gozar. Isso é um resumo de radiofonia, né? Vamos ver aqui. Mas isso que você leu tem tantos elementos, né? Tanta importância. Porque está articulado ao início do seu texto. Foi um esforço muito grande de Lacan, mas ele vai deixar para trás. A questão da mortificação da carne, né, que o Lacan aponta, você trabalha... Vou continuar um pouquinho. Pode, vai. Radiofonia é um texto difícil. Devo esse breve resumo a Michel Bousserroux, em seu livro Lacan, o Borromeu. No entanto, em 73, um ano após só, em mais ainda, Lacan dá uma virada quanto a essa questão. Defende que o indivíduo afetado pelo inconsciente, isto é, um ser corporal em sua capacidade de gozar, é o mesmo que o sujeito do significante. Isso significa que a disjunção lógica entre linguagem e gozo e corpo, bem evidenciada em não evidenciada em radiofonia, e que faz do corpo deserto de gozo, já não está mais presente. Isso, Lacan dá graça, nem sei da felicidade dele, porque chegou nisso. E mais ainda, a linguagem é aparato de gozo. O inconsciente é um saber de la língua que se goza sem perda. Há, portanto, o desaparecimento da heterogeneidade entre essas duas dimensões, entre linguagem e corpo, entre linguagem e gozo.
o que Lacan há muito buscava, sendo, então, o que marca o que o próprio Lacan chamou de o campo do gozo. Né? Dito de outro modo, citando Lacan, a realidade é aí abordada, a realidade, não tem aí não, a realidade é abordada com os aparelhos de gozo, proposta que vai ser consolidada em todos os seminários seguintes. Segundo Soler, no livro Rumo à Identificação, essa posição define o anticognitivismo de Lacan. Só a partir desse momento que a gente pode pensar no corpo que se goza, né? Isso. Né? E que a linguagem é aparato de gozo. Significante, é gozoso, né? Porque ficava uma coisa... Ele não tinha ainda... Ele ficava na separação entre corpo e linguagem e corpo, entre linguagem e gozo, né? E o gozo era para ser perdido. Lembra? Era o paranoico que ficava na paranoia, na psicose, não acontecia isso da perda de gozo, né? É uma característica uma das mais básicas da psicose. Agora, por isso que é o campo do gozo. Os gozos é uma virada absolutamente grande com relação ao que Lacan pensa do gozo. Isso aí, né? Você sabe que me chama a atenção por que o mais de gozar não está contemplado no nó, né? Que é um gozo do corpo. Eu não li o 24 ainda. Não tive coragem ainda. Mas dizem que Lacan tira e põe. Tira e põe. Né? Nem sei por que direito. Não sei por quê. Posso fazer uma pergunta? Claro. Esse não está, o gozo não está, porque o mais de gozar, ele não está relacionado com o que falta, se a gente pensar no capitalismo. O que é o mais de gozar? O que é o que falta para o trabalhador é o que o que não vem para o trabalhador, é o que falta para ele e vai para o dono da empresa. Então, aí eu entendo esse mais de gozar como uma coisa que falta também. Uhum. Se a gente for pensar. Sim, eu também entendo assim. É um gozo de recuperação, né? Uhum. Resumindo, o que acontece mais ainda, e que foi lido de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? Porque sem fazer esse retorno dos seminários seguintes sobre mais ainda, é que desaparece a heterogeneidade entre essas duas dimensões, linguagem e corpo, linguagem e gozo, né? Então, essa relação, como você falou, André, voltando lá ao início, não dá para pensar esse acontecimento de corpo sem essa relação linguagem, gozo e corpo, né? Eu achei incrível a Colette falar que aqui está o anticognitivismo, porque a psicanálise é um anticognitivismo o tempo todo, mas aqui você olha para o mundo com os gozos, né? Então, o sujeito da representação é substituído por esse sujeito que goza, né? É no bojo dessa reviravolta teórica que, em RSI, a nova concepção de sintoma, o sintoma letra de gozo, se estabelece. O sintoma perde seu caráter metafórico, seus efeitos de sentido, essenciais em sua primeira concepção, e termina por ser concebido a partir da fixação de gozo na letra. Isso está na lição de 21 de janeiro de 75, onde Lacan se pergunta: o que do inconsciente faz existência? O que aqui foi figurado... Existência ou resistência?
O que do inconsciente faz existência. E o que é o que aqui foi figurado e o que, inclusive, sublinho a todo instante. O suporte do sintoma. Essa tradução não deve estar boa. O sintoma é o que faz existir o inconsciente. Essa é a sua função. E Lacan continua definindo o sintoma como função, como que dá suporte ao inconsciente. Aqui vem a definição de sintoma, né? E ele não vai mudar mais. É a função do sintoma, a função é entender como seria a sua formulação matemática, f de x. O que é esse x? É o que do inconsciente pode traduzir-se por uma letra, já que somente na letra a identidade de si a si está isolada de toda qualidade. Do inconsciente, todo um como que sustenta o significante no qual o inconsciente consiste, todo um é suscetível de escrever-se por uma letra. Vou tentar traduzir isso. Em primeiro lugar, o que seria esse inconsciente, a partir do qual, como Lacan diz aí, referindo-se ao sintoma letra, a partir do qual todo um, como que sustenta o inconsciente, é suscetível de escrever-se por uma letra? Antes de mais nada, não se trata aí do inconsciente cadeia significante. Como bem disse Soler, em Lacan, Invenção do Inconsciente, na lição de 15 de 3 de 89. Mas um inconsciente de uns soltos, compatível com o que Lacan define com o axioma básico, como o axioma básico da psicanálise. Há um, que aponta para o outro axioma, não há relação sexual. Trata-se do inconsciente concebido como enxame de uns, S1, S1, S1. Em segundo lugar, situemos a operação pela qual esse inconsciente de uns produz o sintoma letra em sua relação com o corpo. Lacan nomeia a essa operação de tradução, em seguida de escrita. E o sintoma letra é então considerado como o que do inconsciente pode traduzir-se por uma letra. Eu acho muito preciso. Essa definição do sintoma, dada por Lacan, esclarece que, se o sintoma metáfora supõe, como havia proposto em seu primeiro ensino, a articulação mínima de dois significantes, o que está implícito na estrutura da metáfora, Lacan agora o está definindo como letra, em que a identidade de si a si a faz isolada de qualquer qualidade. Você tem aquele enxame? Vamos lá. Ah, você já mostrou até. Mostra de novo, Igor. Estou pegando aqui, peraí. É um gráfico do Chetman, assim, aparentemente simplinho demais, mas ele me ajudou, então eu coloco. Ali, ó, está conjugada a esquerda e a direita. Na esquerda está lá o enxame S1, S1, que são, como mostra a direita, os uns do inconsciente. A flecha é a tradução ou escrita de um S1, que é chamada, então, letra do sintoma. Né? Lembrando que esses S1 são elementos de La Língua. O enxame é o inconsciente La Língua. Então, esse S1 é um elemento, mas, quando ele está no real, ele é real, ele não é significante. Esse passo é importante a gente entender, né? E Lalande, então, é o S1 no real. Ele é um S1 no real, que marca o corpo, né?
Isso Mas quer dizer... Deixa eu falar uma coisa aqui, mas olha só, tem uma diferença desse enxame, desses S1s, enquanto Lalang, para alguma operação que acontece que faz uns sofrerem a incidência marca da letra, né? Contingências da vida do sujeito, né? O que acontece? Ele é investido de gozo. Sim, sim. Investido de Então, gozo. alguns desses S1s, que são puro real e pura la língua, sofrem a incidência da letra. A gente pode dizer que Incidência da letra, não, incidência do gozo. E vira letra, marca no corpo. E vira letra. Então, sofre a incidência da letra. Não, incidência de gozo num desses elementos do inconsciente real, né? A partir na vida lá do sujeito. Pelos acontecimentos de corpo. Pelo que, na realidade, a mãe, quem cuida dela, os sons, né? Como você falou, até uma música pode funcionar como um elemento de la língua. Uhum. Mas pode, para você, ser gozosa, para mim, não. Uhum. Né? Até a cultura influi, porque quem transmite, quem fala, quem compõe a música, ele pertence a um grupo social e cultural. Então, lá no Catar... Eu queria fazer uma pergunta. A música pode ser carregada de gozo para eles. Para mim é uma coisa horrorosa, que não me interessa. Né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês todos aí, quem puder responder. Por que alguns S1s viram S1, né? Se coloca pelas circunstâncias da vida, viram essa letra? Por que nesse esquema, por que só tem um S1 que vira letra? Não são vários S1s que viram letra? Claro, a gente falou para falar do processo... Porque nesse esquema, o esquema parece que só tem um S1 que vira letra, como se houvesse um sintoma, mas são vários S1s que viram letra, né? Ao longo da vida, né? Por isso que eu falei que o esquema é meio simplinho, mas dá uma ideia, acho que até pela descida da coisa, né? Claro, foi ótimo você perguntar isso, ao longo da vida. A Gisele, você está aí? Não sei se a Gisele está aí. Estou aqui. A Gisele, por exemplo, fala uma coisa muito interessante, né? Está falando a tese dela, que o barulho das ondas, né? Ela está lendo a obra da Virginia Woolf, não, o que ela fala desse barulho das ondas, né, Gisele? Fala um pouco disso. O que a Virginia Woolf, ela é atravessada, não só os diários dela, mas assim também como todos os romances, é atravessado pelo som das ondas batendo nas rochas. E ela traz como a primeira lembrança, e ela chega a falar uma coisa que é incrível, né, Sônia, que ela fala de um êxtase, que é a primeira lembrança que ela tem com aquele barulho, e ela chega a falar que a gente remete aí, tem um gozo naquilo, né? E ela morre sendo levada pelas ondas. Sendo levada, não. Se levando para as ondas, né? Suicídio. Isso mesmo. E é ótimo, porque quando ela descreve o efeito do barulho das ondas, ela descreve como extremamente gozoso. Extremo. Né? Então, o barulho, lembra que para Lacan, todo o significante pode ser qualquer coisa, é um risco na água, né? Então, é um significante sobre o qual incide um elemento de la língua, um S1 lá do inconsciente enxame, que se torna gozoso pela contingência da vida dela. A gente não vai entrar, mas era um lugar que a família ia lá, etc. Ela já sofria muito, enfim.
Mas, Sônia, uma coisa que você falou aí que eu adorei, que você falou da percussão de la língua e corpo, porque nos... Eu adoro, é a Miller que fala assim. Eu copiei dele. Assim. Eu adorei, porque eu achei extremamente... diz a coisa, né? E eu li percussão no dicionário, dá exatamente a ideia, uma coisa batendo na outra, assim. Né? E no último romance da Virgínia, ela é um poema musical que eles descrevem, né? Que ela está mais ali, não está tão na realidade, né? Ela já... Mais, né? Pois é. Então, então, a gente viu esse gráficozinho aí. Isso quer dizer, né, pensando naquele gráfico, mas a Lisete tem toda a razão, não é só um, né? Pode ser um traumático, mais traumático do que o outro, claro, né, Lisete? Porque uma coisa muito interessante, que como muito bem comentado pela Colette Soler, é que Freud sempre falou da sexualidade como traumática, não é? E Lacan acrescenta a sexualidade traumática, a língua traumática, como traumática. Então, é uma mudança também. Isso quer dizer que, quando se trata da letra, trata-se do um sozinho, mas não é, você entendeu, né? Os uns lá do inconsciente. De um extraído, arrancado traumaticamente. Trauma que, significando, estou citando Lacan, em 76, a aprendizagem que o sujeito sofreu de uma língua entre outras, a que é para ele a língua. Arrancado traumaticamente do inconsciente, enxame de uns, que por essa operação se torna letra do sintoma, ou seja, se torna acontecimento de corpo. Aqui está descrevendo como um, mas esse processo se repete ao longo da vida do sujeito. Né? Todo um do inconsciente, só um instantinho, todo um do inconsciente, só para terminar o parágrafo, pode traduzir-se ou ser suscetível de escrever-se como letra. Uma que termina por existir ao inconsciente como tal. Quem ia perguntar? Eu. Então, Sônia, essa letra, né, do sintoma, ela é o acontecimento de corpo, né? Ela é a marca, né? A marca. Que diz respeito ao acontecimento de corpo. Tá. A letra, continuando, é marca de gozo e modo de gozo. Gente, até Lacan reconhece que a gente se confunde com a noção de letra quando quer fazer o percurso dele e que ele contribuiu para isso. Né? Mas aqui está muito bem definido. A letra é marca de gozo e modo de gozo. E gente, só fazendo um parêntese, o sintoma vai ser importantíssimo nesse segundo ensino de Lacan, né? Porque é pela identificação ao sujeito que, como Lacan disse, o sujeito vai sumanizar. Ele escreve S-U sem H, sumanizar. Ganhar um si próprio, um si mesmo. É muito bonito isso. Então, isso que é o saber fazer com o sintoma. A gente não... Análise nenhuma vai erradicar o sintoma. Né? Então, eu vou ler de novo. É justamente o passo que permitirá a passagem de la língua à linguagem. André, esse aqui que eu queria chamar a sua atenção. A letra é marca de gozo e modo de gozo, e é justamente o passo que permitirá a passagem de la língua à linguagem. O recorte de um S1 sintomático, a letra que marca
o início da repetição se articulará em seguida a um S2, no que Lacan chama de elucubração de saber sobre a linguagem. Podemos pensar, diz Colette Soler, que alguns autistas não chegam a esse passo, né? Então, aquela marca não fica lá, ela vai se articular. É uma contingência que funda um dos S1s do enxame como letra. Sua inscrição no corpo como marca que se repete é um acontecimento de corpo. O autista justamente não faz a operação de fazer de Lalang letra, uma escrita. De fazer... Não, ele não passa a linguagem, né? Ó, um S1 é de fazer a letra S1, é juntar um S2, a linguagem. Juntar um S2 e elucubrar sobre a linguagem, porque Lacan põe em segundo plano a linguagem, dizendo que a língua é uma elucubração sobre a linguagem. É porque não todo autista... Alvarez, que está escrevendo sobre autismo, e que ele faz essa distinção de que essa operação de Lalang, a letra, é uma operação que o autista não consegue realizar, que ele ficaria exposto ao murmúrio, é assim que ele chama, ao ruído de Lalang. Olha, isso me cheira milhões de pessoas que ficam falando de La língua é o som da fala da mãe, é não sei o quê. Aqui, o Lacan, no Seminário 22, é muito preciso, é uma marca no corpo que vai se articular com, que é um S1, que vai se articular com o S2, né? Eu acho que pode haver um problema nessa articulação, mas, sabe, eu acho que nesse momento há um grande problema, porque as opiniões estão variando muito, né? Muito mesmo. Então, a gente tem que... O problema, Sônia, é diferenciar marca de letra. Começa por aí. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Porque a maneira como eu, particularmente, venho lendo a diferença de marca e letra, eu acho que é um pouco diferente do que a gente já está falando aqui hoje. Então, muitos autores trazem, conceitualmente, ideias distintas sobre esses conceitos que são super importantes. Por isso que eu acho legal a gente estar... Pois é, mas Lacan falou muito de marca. Sim. Mas a marca que ele está falando agora é a letra. Letra fica com o Seminário 22. Aqui ele não está fazendo distinção entre marca e letra. Ele não precisa fazer distinção, ele vai abandonando as ideias dele. Porque eu pensava assim, chame de S1s como marcas. E justamente a incidência da letra na marca o enxame não é cheio de marcas. A ideia de marca vai se associar ao acontecimento de corpo. Ele não usa mais a marca. A letra é uma marca de gozo. Né? A gente pode até olhar em francês como é que ele fala. Né? Bom, mas eu estou dizendo, é muito complicado. Autores variados estão falando coisas diferentes. Eu acho que não é por nada, além da dificuldade que a teoria tem mesmo. Os vários aspectos, né? E quanto mais o tempo passa, mais eu gosto do Chetman. Tá? Ele Sônia, o S1 não seria o traço unário que vai se apagar depois? Não, no inconsciente real, não. Ele confusa um pouco com isso. É um novo... Você viu, nem o par mínimo existe mais, né? Ele não vai se apagar. Ele vai, se investido de gozo, pensa no barulho das ondas. O barulho das ondas, para uma pessoa, poderia não ser investido de gozo. Está lá, mora perto do mar, não, né? Mas ele funciona como um S1 do enxame, que para Virginia Woolf
foi investido de gozo. E é investido de gozo a vida dela inteira. E ela descreve o gozo. Muito bom para a gente entender por isso. Então, aquilo marcou como letra. Sabe? É uma marca. Tanto que eu gosto do Chetman, ele só fala assim, sintoma, letra de gozo. Põe até um hífen entre sintoma, letra e coisa. Sabe? Você acha que, então, toda marca tem valor de letra? Se foi uma marca de um elemento de La Língua, né? Parece que porque a marca agora é uma letra. Esquece a marca do Seminário de Identificação, de literatura, do Literaterra, esquece. Porque La Língua tem os dispersos, disparatados, não é? São indiferenciados, são, né? É preciso que isso ganhe, que faça marca no corpo. Não necessariamente faria marca, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, é o que você está dizendo, pela incidência do gozo, para aquele traço, sujeito, para aquele par-lettre, aquela contingência tal que marcou o corpo. O corpo. Aquilo é marca de letra. A Virgínia descreve até o que ela sente no corpo. Né? Agora, essa marca, né? Essa marca letra. Essa letra é uma condição para a inscrição do campo da falha da linguagem. Exatamente. Não mas há impossível um sujeito sem sintoma. Desse ponto de vista, eu discordo dessa pessoa. Não tem sujeito sem sintoma. Mas também, às vezes, ele disse isso, mas para dizer diferente, é muito confuso. Bom, mais um pedacinho para a gente vencer ao menos esse sintoma aqui, o nosso sintoma. A letra do sintoma, a escrita do como diz Lacan em Literaterra, prega sempre disposta a acolher o gozo. Falei para abandonar a Literaterra, o Lacan volta com a Literaterra. Por um aspecto, né? E por isso o sintoma se torna lugar de fixação, justamente de um gozo que é produto da incidência traumática de La Língua no corpo. Tá bem? Por isso, os efeitos do sintoma letra são, portanto, menos de significação do que de gozo. Aí vai dar uma discussão quando se trata da interpretação, né? Complicadíssimo. Por isso, Lacan afirma em 75, página 13, em Joyce, o sintoma 2, na conferência, né? Que o sintoma é acontecimento de corpo, e disso resulta a sua fixidez e resistência. E continua, o importante é a referência escrita. A repetição do sintoma é esse algo que acabo de dizer, que é selvagemmente escrito. Isto é o sintoma, tal como se apresentou na minha prática. Lacan estava afiadíssimo nessa conferência. Ela é difícil, mas ele define muita coisa assim, né? Ele é selvagemmente, que é uma contingência da vida que vai lá e inscreve ele no corpo. Diz Lacan. Logo em seguida, Lacan dirá: o sintoma não é definível de outro modo que pela maneira como cada um goza do seu inconsciente. Antes ele falou aqui na página anterior, o sintoma é letra de gozo e modo de gozo. Gente, isso é muito interessante, né? Porque essa selvageria, né, que escreve o sintoma, é completamente avesso à ideia do sintoma no primeiro ensino, né? Que tinha toda uma coisa orquestrada com relação à linguagem, metáfora. A estrutura do sintoma é outra. É outra, é inconsciente real. É a língua, né? É o inconsciente da língua que escreve o sintoma. É isso mesmo. Lacan fala dessa incidência de La Língua no corpo em sua conferência
de Genebra sobre o sintoma. Em 75, ao mesmo tempo, mais ou menos, do Seminário 23. Argumenta ali o fato de poder se mover o sintoma pelo verbo. Primeiro passo da experiência analítica permite supor que é no encontro das palavras com o corpo que algo se desenha. Por isso mesmo, deve-se supor uma coerência entre o método que opera sobre o sintoma e o momento que ele se constitui, não é? Se é um significante, se é uma marca de gozo, mas é um significante, também é o significante que vai mover esse sintoma. Não é? E é numa época precoce da infância que se cristalizam os sintomas. Por outro lado, não analisamos sem as associações do sujeito. Também ensina Lacan na mesma conferência. Mas é lá também que ele fala, para a gente não ficar dando sentido ao sintoma. Né? Ora, nesse mesmo sentido, lemos em Freud a Introdução da Psicanálise, é o volume, que só se interpreta corretamente com efeitos de redução do sintoma em função dos primeiros encontros com a realidade sexual. Verbo e sexo são, então, duas forças conjuntas de uma interpretação eficaz, o que permite concluir a coalescência entre os dois dados fundamentais, que representam eternidades distintas. No caso, a língua e o sintoma, né? Daí porque Lacan acrescenta lá a língua traumática ao trauma do sexo, este sim de origem freudiana. A língua, vale ressaltar, não é simbólico, é real, porque é feita de uns fora da cadeia, portanto, fora do sentido. O significante passa a ser real quando está fora da cadeia. De uns que estão em coalescência enigmática com o gozo, e opera sobre o real pelo qual o corpo se goza. E esta é uma das grandes teses de mais ainda, pontua Soler, mas é preciso considerar que a língua singular vem ao sujeito pelo grande outro. Portanto, os discursos não estão excluídos e a sua incidência no corpo não deixa de trazer o rastro dos gozos desse outro. Gente, quando for para parar, vocês me digam. Até que horas nós vamos? Quanto tempo, gente, temos ainda? Vocês acham? São 10 para as... Mais uns 15 minutos, né? O que vocês Como acham? acharem, gente? Já temos já quase 2 horas, né? Eu acho que podia já pensar... Deixa eu ver onde tem um ponto de um finzinho aqui. Você está sem som, Ana. Você podia ir concluindo. Isso. Vou concluir aqui com esse assunto e pronto. Uhum. E vou falar meia página, para dar porque depois começa aquele gráfico dos 3 gozos, que aí já é cansativo, né? Em A Terceira, em 72, a terceira, para vocês verem como Lacan hesita, erra, titubeia, né? Não sei se existe esse verbo, existe, né? Titubeia. Em A Terceira, por exemplo, na terceira, no mês de novembro, ele define o sintoma como algo que vai no nó, como algo que avança do real para o simbólico. Em janeiro, em RSI, ele já diz que é o contrário, que é um avanço do simbólico sobre o real. Eu gosto de contar isso porque para a gente ver que ele vai errando, né, no sentido de errar e de coisa. Bom, em A Terceira, Lacan dá continuidade a essa discussão. Os uns do inconsciente real têm como suporte a letra, mas chama atenção, ela é afônica, separada do significante, como aqueles traços no papel que a criança escreve quando começa a aprender a escrever.
A questão que surge aí é de como Lalang se precipita na letra. Para Husserl, a letra é um precipitado, um depósito, floculação do saber gozado do inconsciente La língua. Ela vem do real de Lalang, ela não representa como o significante representa o sujeito. Entende-se aí como Lacan pôde chegar a uma redefinição do inconsciente como real, fora do sentido. Trata-se do inconsciente saber falado de La língua, saber que está no nível do gozo inconsciente de La língua. Também, mais ainda, Lacan já evocava o mistério do corpo falante, mistério do corpo afetado em seu gozo pelo saber de La língua, de maneira sempre singular e incalculável. É importante ressaltar exclusivamente, inclusive, o impacto da língua materna sobre o corpo. Que o impacto da língua materna sobre o corpo não é suficiente. Essa função de La língua depende do ato de dizer, da forma como esse dizer a mobilizou em um discurso no qual a criança lerá o desejo que a acolheu, além de tê-la gerado, diz Lacan, também na Conferência de Genebra. Trata-se daí do nó do dizer com o desejo. O dizer dos pais é condição lógica de todos os ditos que podem marcar a sua descendência e, junto à contingência do gozo, o campo dos possíveis está aberto. É na terceira que Lacan volta a importantes considerações sobre o corpo, quando volta a defini-lo no bojo de avanços que representam uma virada no campo do gozo, ou melhor, dos gozos. Pela primeira vez, o situa a partir de seus lugares sobre a escrita do nó aplainado. É também a primeira vez que apresenta o desenho do nó com seus diferentes furos. A gente pode parar por aqui, né? Obrigada, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, isso é para a gente estudar. Maravilha. Não é para porque diz que está certo, no outro está errado. Não, isso é para a gente... É ótimo, porque a gente vai ter essa diversão para o resto da vida. Muito bom, Sônia, obrigada. Foi muito proveitoso, até porque a gente teve essa prática de interromper a sua fala, então ficou muito melhor para a gente poder construir alguma coisa, né? E não dormir, né? Eu queria te agradecer também, viu, Sônia? Obrigada. Eu que agradeço essa possibilidade. Eu saio daqui com uma porção de questões para... Não, eu acho que, assim, quando a gente se reúne, né, para poder tratar de uma questão em psicanálise, sempre é importante que essa fala tenha efeito de transmissão. E a sua fala tem esse efeito de transmissão porque traz para a gente um campo de abertura, né? Abertura dos possíveis. Como é que você falou? De todos os possíveis. De todos os possíveis. Não, mas a gente vai procurando uma coerência, né? Em cada autor também e tudo. Não é tão disperso e disparatado assim. Mas também a gente vai tendo que fazer escolhas conforme a orientação que a gente tem na psicanálise, né? Essa orientação também não nos permite pensar qualquer coisa. Né? Eu também vou agradecer e queria te dizer assim, que você conseguiu traduzir questões muito importantes e colocar essas questões assim, de uma forma um pouco mais palatável, mais suportável, né? Porque quando a gente vai ler, às vezes é tão denso, é tão complexo, é tão isso que você falou, né, desse vai e volta do Lacan, né, é uma coisa que você
quer entender, quando você entende, já desentende. Então, você conseguiu abrir isso, colocar as questões mesmo. Quero te agradecer. Olha, Muito Zé, bom. eu fico muito feliz de você me dizer isso, viu? Isso foi muito, muito legal mesmo, Sônia. Sônia, eu quero Porque agradecer muito. Viu? Desculpa, é que eu estou tendo que sair. Sônia, um grande prazer em te rever. A mãe Adriana. 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 Tudo bom, querida? A Adriana está falando com você. Né? Tô vendo agora. Há quanto tempo a gente não se via, né? E muito obrigada por tudo, foi muito bom. E as meninas também, as colaborações aí super interessantes, tá bom? Vou ter que me retirar agora e super agradecida por estar aqui com vocês, tá bom? Ó, que bom, Adriana. Obrigada, Adriana, um prazer. Vamos nos tchau. despedir, então. Vamos. Um beijo grande, Sônia. Beijo, obrigado, Sônia. Obrigada, também. Sônia. Obrigada. Beijo, gente. Um prazer aqui. Obrigado por vocês criarem esse momento para todos nós, junto com a Sônia. Obrigado. Obrigada. Beijo.